Fala pessoal, aqui é o Hadvig e hoje eu tô de volta aqui em mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô fazendo um vídeo com meu rosto, porque vai ser um vídeo mais longo. Eu prometi pra vocês há um tempo atrás que eu ia fazer um ranking dos meus álbuns, tá? E eu fiz reviews separadas dos meus álbuns, mas dessa vez eu decidi que eu ia fazer uma coisa que eu não fiz ainda, que é um ranking de todos os meus álbuns desde o Liu Songs, né? Que é o meu primeiro até meu último, Wild River, lançado no último dia 10 de junho. Esse vai ser o primeiro dos meus rankings, tá? Porque minha carreira não terminou ainda, então eu vou lançar álbuns novos. Então ano que vem talvez eu faça uma nova versão desse ranking, tá? Mas vamos começar, né, fazer esse ranking, né, falando de todos os meus 11 álbuns. E eu vou botando eles de ordem do último até o primeiro, tá? Então vamos começar esse ranking com o meu último álbum, que é o meu pior álbum. É o álbum que menos tem músicas boas, que é o meu segundo disco, Lil Music, cara. Pois é, Lil Music eu deixo ele na última posição porque essas músicas se escapam desse disco, tá? Eu acho que só tem duas que eu considero razoáveis, que é a Living in the World e a You Are a Pretty Woman, tá? Também tem Oh Yeah Alright, que talvez escapa, mas mais ou menos, né? É só uma piadinha, né? Mas tem umas músicas patéticas nesse disco, tipo Las Isoladas. A música não dá. Blackjack, uma música muito. E especialmente também a faixa que abre o disco, de Them, cara. Faixa patética, na minha opinião. Uma das piores. A pior música da minha carreira. Na minha opinião, de Them. É a pior música que eu já fiz, cara. É todo uns experimentalismo louco. Pra começar o disco, é praticamente uma instrumental com uns trechos falados. E não dá. É simplesmente um disco que, na minha opinião, é um disco muito, muito fraco, tá? Em 10º lugar, eu deixaria o meu primeiro disco, Liu Songs. Ele, em muitas partes, ele é basicamente muito parecido com o Liu Music. Só que ele é melhor que o Liu Music, porque ele tem músicas icônicas. Ele tem Eu Não Sei, tem tema, Sky Blue, tem... bom, não penso muito nessas três, mas também tem coisas patéticas nesses discos. Tipo, A Roma é um amor romântico. Tipo, é uma coisa... Essa música é um trecho de menos de 2 minutos que, sei lá, sabe? Tem... Faixa que abre também, mística, cara. Meu Deus do céu. É complicado. Também tem outro... Deixa eu pensar numa outra faixa ruim. A faixa que encerra, Notes, cara. The Birds Are Flying the Super Castle, cara. Mano. Tem até umas músicas icônicas, mas é um disco também bem abaixo. Em 9º lugar, eu deixaria Nature from City, tá? Um disco polêmico na minha carreira. Ele é um disco assim complicado. Ele foi a primeira tentativa minha de fazer um álbum conceitual. Só que simplesmente deu errado. Deu errado. É um disco decepcionante. Umas músicas. Tem músicas boas. Eu acho que Value é uma música boa. Tem um riff bom. Deixa eu pensar. Modern Universe não é uma música ruim. Tem Some Diamonds in the Dirt, que se ela fosse ela musicalmente falando, ela poderia ser muito melhor, mas ela tem uma letra boa. A faixa que encerra o disco, To City. Mas muitas músicas desse disco são... Tem umas músicas que você tá louco.
Folk Moon, cara. Meu Deus do céu. Her Name is Fox, cara. Umas letras sem sentido total. E é uma faixa simplesmente não dá, cara. Não dá. Lord of the Reefs também é uma música bem ruimzinha. Mas é isso. Deixo Nature from City nessa posição. Em oitavo lugar, talvez, não sei se polemizando ou se falando apenas a realidade, né? Não sou dono na razão, eu deixaria o meu álbum duplo, Leonardo Greber Hartwig, o que eu chamo apenas de álbum duplo, tá? É complicado esse álbum, porque ele foi um álbum duplo, ele é marcante, ele tem músicas, ele nem tudo dele é ruim, tem deixa eu pensar, tem Fisherman, uma faixa bem dark que eu gosto. Bom, gosto mais ou menos. Tem Can Get Come Back, talvez consiga se escapar. Deixa eu pensar mais. Be More People, talvez seja uma faixa. Eu tô lendo aqui, que eu tenho a lista das faixas aqui. Mas tem umas faixas nesse disco também que... Ah, cara, complica. Esse disco ele é um pouco melhor que os outros, tá? Mas tem ainda faixas que não dá, cara. Sério. Cara, Dark Knight é uma faixa muito... Sei lá... fraca. Then the Junks in My Life, eu não consigo gostar dessa música. The Fishes on the Sand. E a faixa que encerra o disco, Chocopie Wild, The Wild Side, eu não me lembro o nome direito da música, mas é Chocopie Wild. Também, cara, é uma faixa horrível pra encerrar um disco, né? Por isso eu deixo ele em oitavo lugar. Ele é um pouco melhor que os outros, mas ainda tá longe de ser um disco bom. Agora, esses foram meus discos que eu considero abaixo, tá? Abaixo do que eu fiz no futuro, tá? E aí agora eu vou pros discos que eu considero... Dois discos que eu considero razoáveis pra bom, tá? Médios pra bom, tá? E em sétimo lugar... Em sétimo, acho que eu deixo o The Communication of the Lost Art Connection. Nome longuíssimo pra um álbum irregular, né? Vamos dizer, se é a palavra mais certa pra ele. Ele tem músicas boas. Inside the Show, a faixa de cabo do disco é muito boa. Bom, ele é um disco meio ao vivo, meio de estúdio, né? Eu tô falando só de estúdio. A faixa de cabo do disco Inside the Show é uma faixa boa. Tem Would Not You Miss Me, também é uma faixa boa. Easy Dream, Easy Dream, não sei como é. Falo Easy Dream, mas Suffering for Love, Stages of the Life, Sounds of the City. Mas a própria Sounds of the City já mostra um pouco da irregularidade desse disco. Que ele era pra ser um disco de sobras de gravações, tá? Então, tipo, algumas coisas nele... Na verdade, só uma, né? Na verdade. He Got The Magic. Ela foi gravada em março. O disco foi lançado em julho. Enquanto o resto do disco foi gravado acho que em junho. Mas, tipo... Assim, né? O que estraga mesmo pra deixar esse disco naquela posição é a música Louis Spice of the Psychedelic Decade, dividida em 3 partes. Acho que é um... Cara, um porra escutar essa música. É um experimentalismo. É um disco experimental. E ele também fica bem abafado por conta de estar no meio de dois dos meus melhores discos. Então, ele por isso que ele fica nessa posição. Mas não que ele seja um disco totalmente... Não que ele seja um disco ruim, tá? Mas ele é irregular, ele tem umas músicas que simplesmente não dá, sabe? Luiz Paz, se quiser, Day, He Got The Magic... Simplesmente são complicadíssimas. A faixa que encerra o disco também, o Overhampton Gates, eu acho longa demais, cara. 7 minutos, mais de 7 minutos. Parece apenas ela no violão, sabe? Parece apenas um folk, sabe? Então é isso. Em sexto lugar, eu deixaria Memories of Our Lives.
Um disco. Um disco estranho na minha carreira. Ele é o meu primeiro disco que eu considero que seja mais bom do que ruim, tá? Ahn, ele tem músicas como. Ah, The Bluesman. Better. É uma música até legalzinha. Um blues, né? Running Against the Storms. Tem. A faixa título é uma faixa muito emocionante, né? Memories. The Imaginable Epic Strat também é uma faixa boa. Tem Keep on Rolling. Se não fosse tão experimental, eu até diria que é uma faixa melhor. E a faixa que encerra o disco, a melhor desse disco, Four Sides of the Eternal Triangle. Uma faixa muito boa, né? Uma das melhores da minha fase inicial. Acho que esse disco é o meu último da fase inicial. Então, ele é um disco bom, mas tem que ressaltar também os pontos fracos. Smoke in the Car, que tá totalmente desafinada. Apesar que a letra dela não é ruim. 3345, ela é basicamente uma readaptação da música Side of the Road do Creedence, mas ficou bem ruim essa música. E é isso, né? É basicamente isso. E agora vamos do quinto pra frente. Eu já considero discos bons, meus. Discos que são bons, são bons, são bons. Em quinto lugar, Cousin Chip, novembro do ano passado. É polêmico um pouco essa minha decisão, pode parecer, mas ele é um disco que também sofre um pouco da irregularidade. Ele tem músicas muito boas mesmo, como Cousin Song, Mr. Handges Blues, Metaverse Guy, Dogs of the Dark Moon, The Evening Stealer e a faixa que abre o disco, The Nathan's Song. Mas ele também sofre de algumas irregularidades. Tipo, tem Feelings, que é uma faixa bem, sei lá, sabe? Tem uma guitarra com A que até é boa, mas uma faixa meio filler. The Wind Song, eu não sou muito fã dessa música. Father Shadow, muito barulhenta. E Hey Son of the Net, até que é uma faixa legalzinha, mas é um disco que tem uns momentos que ele é um pouco irregular. Mas eu destaco a faixa final do disco Dogs of the Dark Moon, esperada em T41 do Led Zeppelin. Faixa magistral na minha carreira. Então é um disco bom, mas ele sofre com um pouco da irregularidade, principalmente no lado 1 dele. Mas é um disco bom, um disco que recomendo vocês ouvirem. É um disco bom. Né? Em quarto lugar, eu deixaria meu último disco, Wild River. Ele é basicamente um primo irmão do Cousin Chip. Ele é basicamente mesma coisa, mesma situação. Ele tem músicas muito boas, como I Have Been Places. Green é uma música muito boa. My Life Has Gone, Exorcise, Waiting for Some Friends e a faixa que encerra o disco Genesis. Um disco muito bom, mas ele também sofre de algumas irregularidades. National Widow, acho que abre o disco, eu acho ela muito barulhenta. I Wanna Breathe é muito barulhenta também. Mas tem momentos. Ele é basicamente a mesma coisa do que eu tipo, mas é um disco muito bom. Um disco foi o mais demorado de gravar e ele tem uma qualidade sonora melhor que os outros discos, isso não dá pra negar. Então por isso ele fica em quarto lugar. E agora esses três discos aí, meus, qualquer um deles poderia ser o primeiro lugar. Porque eles três são basicamente as melhores coisas que eu já fiz na minha carreira. Pois é, né? Em terceiro lugar, eu deixaria ele. Cloud. Cloud, o que eu tenho que dizer desse disco? O que dizer de um disco que tem Living the Show, cara? Uma faixa totalmente progressiva. Solo de guitarra a lá Comfortably Numb do Pink Floyd. Muito David Gilmour.
esse solo da Living the Show. Praticamente uma forma minha de ter feito o solo de Comfortably Numb, porque é muito parecido, até a sequência de acordes. Outras músicas também. Outras faixas, como Theodorus Dreamer, Hey Merchant Man, What Connect Us, Take Your Hats Off to Mr. Peter. É óbvio que ele tem alguns momentos mais fracos, mas ele é um disco muito bom. Todo disco meu tem um pouco de regularidade em alguns momentos. Isso não dá pra negar. Ninguém é perfeito, ninguém faz um disco perfeito. Bom, existe disco perfeito sim, mas não vamos entrar nesse assunto. Mas talvez Wolf Eat Sheep Meats poderia ser uma música melhor, mas não entrar nesse assunto porque é um disco muito bom. Um disco que pensa que ele foi gravado em apenas 24 dias. Então, é algo assim. Muito bom esse disco, recomendo muito vocês escutarem. Em segundo lugar, por muito tempo foi meu primeiro, mas hoje é o segundo lugar. Eu deixaria o disco, talvez o maior disco da minha carreira até o momento. A Lapse of Longing, lançado em maio do ano passado, maio de 2024. Disco lançado no meio das enchentes, né? Pra quem mora aqui no Rio Grande do Sul como eu, né? Um período pesado, né? Esse disco foi lançado. É um disco, apesar de não ser musicalmente o meu melhor disco, é o primeiro disco dos discos bons da minha carreira. Os discos acima da média que eu fiz. A segunda tentativa de eu gravar um álbum conceitual, isso deu muito certo. Um álbum que tem... quer dizer, de um álbum que tem The Thick Old Man Money, When the Wolves Break Free, The Secret of the Truth, Money Isn't Everything, When the Sunlight Shines, e principalmente uma, talvez a maior música da minha carreira, a melhor talvez, não sei também, I Really Want You Here. Que música, cara. Uma música absurdamente foda pra mim. Desculpa a palavra, mas é foda essa música. I Really Want You Here. Talvez o único ponto fraco desse disco seja a faixa de abertura Radio Breaks e a faixa A Spanish Play, tá? Essas duas aí são meio fraquinhas, mas tirando isso é praticamente um disco totalmente bom, tá? Um disco que, assim, não tem o que dizer, é muito bom. E em primeiro lugar, quem conhece minha discografia já matou a charada. É um disco que, assim, cara, esse meu primeiro lugar aí é um disco muito bom. Resistance, fevereiro desse ano. É um disco, como é que eu posso dizer? É um disco duplo que tem talvez melhores músicas da minha carreira. The Doctor, They Think I'm a Breeze, What to Want, Lies, Everybody Wants to Show, The Sun at the End of the Dark, Protophobia, Train to the Nothing, I'm Getting Tired. E principalmente as duas que encerram o disco, The Light e You Should Know. Quer dizer, You Should Know é basicamente uma Dogs of the Dark Moon parte 2. Porque blues longos, blues arrastados, melódicos. Um disco Resistance. The Light, cara, é uma faixa progressiva. Mas a melhor faixa progressiva que eu já fiz. Não sei se é tão melhor que Genesis, mas é uma faixa... Você tá louco, cara. É uma faixa muito boa. Também temos... Esse é um álbum que varia muito de gêneros. Desde Hooking Up, que é um funk rock, vai até Smell the Rain, que é meio que um jazz pop, jazz rock. The Thing About the Breeze é country rock. Mental Breakdown é um punk.
Bom, voltando a falar que meu pai apareceu aqui no quarto. Mental Breakdown é um punk rock. E é um álbum que também tem músicas de blues rock, como o Ato Antes, né? É uma jam session absurda. Talvez os únicos pontos fracos dos discos seja a Smell in the Rain. Talvez seja Smell in the Rain, né? O único ponto, os pontos fracos do disco. Eu acho que Closer To também é uma faixa também meio um ponto fraco. E talvez The Secrets Behind the Mountain e Yesterday Today Tomorrow. Só isso. O resto do disco é simplesmente bom. Um disco que tem, cara, muito blues esse disco, muito tudo. Esse disco varia, vai do jazz, vai do country, vai do funk, vai do blues, vai do rock, vai do folk. Um disco que simplesmente, não tem o que dizer, é o meu melhor disco. O meu melhor disco. E eu vou terminando o vídeo por aí. Essa foi minha review dos meus discos. Deu 21 minutos de vídeo até o momento. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Bom, se alguém não concorda comigo, não fique brabo, tá? Porque é apenas minha escolha. Talvez você pode achar que... na minha opinião, o Communication of the Lost Connection é o melhor disco do Leo Hartwig. Na minha opinião, o Cousin Ship é o melhor disco dele. Na minha opinião, o Wild River, esse último, é o melhor disco dele. Vocês podem achar o que quiser, não tem problema. Mas essa foi minha opinião, a opinião do autor dos discos, né? O que eu acho de cada disco meu. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Simbora. Falou, galera. E simbora, se inscreve no canal pra gente chegar a mais inscritos. E é isso, galera. Simbora. Falou e fui.